Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregando-o ao ajudante, e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apresentação dos crismandos e padrinhos. Fiquem de pé os que serão crismados. Dom Giovanni, aqui estão nossos irmãos e irmãs, nossos jovens, que desejam receber o sacramento da crisma. Muito me alegro e agradeço a Deus, Padre Luvanor, de agora em diante, como cristãos adultos, como apóstolos, precisarão muito do vosso apoio. Acolhei-os mais profundamente entre vós. Quero também apresentar nossos crismandos à comunidade. Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos, estes são os nossos irmãos que hoje assumem sua fé diante do bispo diocesano para com a Igreja
para trabalhar na construção do reino de Deus. Por isso, saudemos esses nossos irmãos e irmãs com uma salva de palmas. Com efeito, se é verdade que no dia do batismo eles já se tornaram cristãos, de agora em diante, como cristãos adultos na fé e testemunha de Jesus Cristo, eles vão precisar muito de vosso apoio. Rezem por eles e deem para eles o estímulo da vivência em fraternidade. Toda a comunidade é responsável por esses nossos irmãos e irmãs que hoje vão receber o sacramento da Crisma. Como a comunidade toda não pode acompanhar de perto cada um dos crismandos, ela confia esta missão aos padrinhos. Os padrinhos destes crismandos queiram ficar de pé. Caros padrinhos, recebendo estes crismandos como afilhados, deveis ajudá-los para que assumam as responsabilidades dos cristãos adultos na fé. Deste modo, sereis colaboradores destes novos apóstolos. Os crismandos e os padrinhos podem ficar sentados. Estamos, como dizia no início, celebrando esse lindo sacramento, que é o sacramento da Crisma. Primeiro, qual o seu significado, e segundo, para que serve? São duas questões que a gente vai tentar responder aqui. A Crisma, como até foi falado já aqui no diálogo, ela é o sacramento que acompanha o batismo. A Crisma, ela tem outro nome. Não sei se vocês lembram do outro nome do sacramento da Crisma. Confirmação. O que é essa confirmação? No batismo, geralmente, batizamos quando criança, quando bebê. O batismo é quando nos tornamos cristãos. O que quer dizer? Dar um sim a Jesus Cristo, um sim a amar, seguir Jesus Cristo, amar e ser amado por Ele, um sim ao relacionamento com Jesus Cristo, e por isso um seguimento bem formal, o batismo, me torno filho de Deus, me torno seguidor de Jesus Cristo. Só que naquela ocasião, quando pequenos, quando bebês até, não se tinha a consciência disso. E nós emprestamos a nossa voz, a nossa boca para os nossos pais. Na Crisma, os pais respondem pela criança. A criança ou o bebê não tem consciência. Então os pais vêm, eles trazem a criança e eles dizem sim. Eles respondem sim pela criança. Para quê? E por isso que tem o padrinho lá do batismo, para que essa criança seja educada na fé cristã, mas em algum momento essa criança que se torna um adolescente, um jovem, ou até um adulto, ele tem que responder por ele. Porque lá, os pais só emprestaram a voz. Emprestaram a vontade. E agora, vocês vêm aqui para dizer, lá no batismo, os meus pais responderam por mim, mas agora eu venho por conta própria, por vontade própria, e venho dizer, dar o meu sim, eu quero seguir Jesus Cristo, eu quero amar Jesus Cristo. É isso que vocês vieram fazer, e aí vocês confirmam o que aconteceu lá. Por isso o sacramento da confirmação. Vocês confirmam o que aconteceu, a maravilha que aconteceu lá no dia do batismo. Então é como se você dissesse assim, papai, mamãe, muito obrigado por aquele sim, mas agora eu dou o meu sim. Eu
quero seguir Jesus Cristo, eu quero amar Jesus Cristo, eu quero seguir Jesus Cristo. E aí, no momento que vocês dão um sim, que é o hoje, algo novo acontece na vida de vocês. O Espírito Santo vem. E aí nasce uma missão. E aí vem o para quê. Então, o batismo, a crisma, é a confirmação do batismo, mas nos é dada uma nova unção. Só que essa unção é para o fazer. Se a primeira unção lá do batismo é para ser filho de Deus, ser cristão, essa unção agora é para o fazer, é para o trabalhar. Quando a gente estava preparando ali para entrar, e a Noemi fez estava fazendo comentário, né, Noemi? No seu comentário ali, dizia assim, que a crisma não é o fim, mas um começo. Não é isso que está no comentário aí? E é exatamente isso. Se a gente olha na Bíblia, vamos abrir um pouquinho as páginas da Bíblia, só uma passagem rápida. O começo da Bíblia, livro do Gênesis. Lá nas primeiras páginas da criação, o Espírito pairava sobre as águas. Nós temos aí de forma bem sutil já a presença do Espírito. Uau, o sopro, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No início da Bíblia. No início do Novo Testamento, no cenário do Novo Testamento, aparece Maria e aparece o Espírito Santo. Como se fará isso? O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Então, o início do Novo Testamento, que nós estamos agora, está o Espírito Santo. No início da missão de Jesus, que é o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Jesus entra numa sinagoga, na sua cidade, onde foi criado, em Nazaré. Ele pega o livro, interessante que ele não escolhe, entregam para ele o livro, e lá está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quer dizer, daquele dia em diante, começa a vida pública, ou a missão de Jesus. Porque antes disso, dos 12 aos 30 anos, ninguém sabia nada de Jesus, ninguém sabe nada de Jesus. Você olha na Bíblia, não tem nada. Importante, é marcado pela presença e vinda do Espírito Santo. Por isso, esse comentário é tão importante, é tão certo. Vocês são ungidos para alguma coisa. Lá, quando eu já fiz crisma mesmo antes de ser bispo, e onde a gente fazia crisma, a gente não deixava a crisma para o final do ano. Agora não, por causa da pandemia ficou difícil, tudo foi agora para o final do ano, mas era geralmente no meio do ano. Por que colocaram estrategicamente a crisma no meio do ano? Por quê? No final do ano, os jovens e adolescentes confundiam a crisma com uma espécie de formatura. Porque você estuda, faz a preparação, e chegou no final a formatura, e tem a lembrancinha da formatura, e na formatura quando você faz, você não vai mais para aquele ano, você vai para o ano seguinte, você vai para frente. E o que passou, passou, e a pessoa vai embora. E quando sai da faculdade, faz a formatura, não quer mais pisar na faculdade. Quando sai da escola, termina aquele período, ele não quer mais voltar para aquele período. Ele vai para frente. E muitos confundiam a crisma com uma espécie de formatura. Aí a pessoa vem, recebe a crisma, recebe o comprovante, a lembrancinha, e depois vai, porque já se formou. É como um fim. Que pena. Eles vão embora, aqueles que não perseveram, na melhor parte. Porque a crisma começa, a unção começa, o bom da crisma começa agora, depois da crisma. Ela marca um novo início. Ela não é o final de um tempo, ela é o início de um novo tempo. Percebem? Então a crisma, o Senhor vem
ao nosso encontro, vem ao seu encontro para te ungir para uma missão. E tudo que o batismo nos deu, agora é potencializado, é aumentado. Claro, a gente não sente. Então, por exemplo, quando o bispo chegar e ungir a cabeça de vocês, vocês não vão ter assim uma sensação muito bonita. Não, é devagarinho. É igual uma semente que se joga na planta, não faz barulho. Se joga na terra, melhor dizendo, não faz barulho. A semente joga lá, cobre, água, deixa lá. Daqui a pouco, quando menos espera, a gente passa, eita, já brotou. Eita, está crescendo. Está nascendo. Não tem muito barulho. A unção hoje não tem muita emoção. Pode até ter, mas não é o principal. A unção hoje é algo novo que silenciosamente acontece no coração de vocês. Deus, gravem isso, depois você escreve no livro de vocês. Deus faz grandes coisas de forma simples. Simples. Posso contar uma história para vocês? Posso? Posso? Tem um tempo ainda? Tempo. Quando eu comecei na minha paróquia, a gente não tinha igreja. Tinha uma igrejinha pequena e não tinha povo, porque a cidade estava começando com a igreja. Eu tinha que sair de quadra em quadra, batendo nas portas, chamando as pessoas para celebrar. Eu celebrava na frente da casa das pessoas, botava uma mesinha pequenininha assim, levava minhas coisas de missa, me paramentava, celebrava a missa, e as pessoas que eu visitei, os vizinhos, as pessoas, todos vinham para a missa. E a missa era na rua. E se estava chovendo, se estivesse chovendo, era dentro da garagem de uma casa, mas enchia. Numa dessas missas, uma jovem não, era uma criança. Ela chegou e ficou ao lado assim, encantada com a missa. Eu lembro que ela, em algum momento, ela botou o queixo assim, na mesa, e ficou olhando para a missa, encantada. Aquela missa na rua, na quadra, chamou muita atenção dela, daquela jovem, daquela criança. Aquela criança cresce, apaixonada pela missa, pela igreja. Ela cresce, ela entra na catequese, faz a primeira comunhão, confissão. Ela faz a crisma, que foi linda. Ela sente que a vocação dela para a vida religiosa, ela entra para ser religiosa, para ser uma irmã. E ela se apaixona pela palavra de Deus, pela Bíblia. E ela, como irmã, vai estudar a Bíblia. Depois ela é transferida para São Paulo. Depois ela vai estudar a Bíblia no Rio de Janeiro. Depois ela vai em Roma. Ela foi trabalhar nos Estados Unidos. Ela voltou para o Rio de Janeiro, fez doutorado em Bíblia. Voltou para Roma. E o Papa Francisco chamou ela para ela ser a responsável por ensinar a Bíblia para os migrantes no Vaticano. E ela está em Roma, a pedido do Papa, e ela ensina a Bíblia, tem doutorado em Sagrada Escritura, mas ela, quando volta lá para a cidade, de forma simples, e aí eu pensei naquela frase que eu falei para vocês: olha, Deus faz grandes coisas de forma simples. Olha onde aquela menina chegou. Talvez a gente não precise ir tão longe. Se Deus quiser, sim. Mas Deus tem uma missão para você. Você fica mais próximo da igreja, mais próximo de Deus. A sua oração tem que ser diferente. A sua leitura da Bíblia tem que ser diferente. Agora você é dentro de casa. Lá em casa se falava assim, quando alguém era tão próximo de casa, a gente falava assim: e essa pessoa já tão perto, já tão dentro de casa que pode abrir a geladeira. Aqui também fala isso? Padre Luvanô, ele já pode abrir a geladeira. Porque vocês agora são de dentro de casa.
Antes vocês falavam assim, alguém falava, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Agora vocês não falam mais a igreja, agora vocês falam, eu sou a igreja, a minha igreja. E se alguém falar mal da sua igreja, epa, fala mal da minha mãe, igreja está falando mal de mim. Minha igreja é santa, sim. Tem seus erros? Tem, mas é minha mãe, igreja. Não é verdade que a nossa mãe é cheia de defeitos, não é? Não é? Não tem erros, defeitos. Tem ou não tem? Mas a gente deixa falar mal da mãe da gente? Não. Lá fora, falar mal da mãe da gente, apanha. Dentro de casa a gente sabe dos erros, sabe? Mas fica com a gente. A gente reza, a gente... Assim também, agora de forma muito especial, vocês são defensores da igreja, da palavra de Deus. Vocês estão mais próximos. São apóstolos. Agora algo novo acontece no coração de vocês depois dessa crisma. Vocês agora são, como diz o texto, apóstolos, missionários de dentro da igreja. Agora vocês trabalham na igreja, o que precisarem, se for para carregar banco, se for para limpar a igreja, se for para trabalhar, se for na catequese, se for missionário, se for para ir para Roma, se for para ir para o Rio, se for para ficar aqui, se for para lavar panela depois de uma galinhada da igreja, não importa, eu estou pronto, eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu missionário para o que o Senhor quiser. Seja para estudar, seja para falar, seja para servir. Agora, vocês recebem a unção. Eu termino dizendo de onde veio a unção. A unção, desde o Antigo Testamento, se pegou essa unção, mas não era um uso religioso. Era um uso militar. Os soldados, quando iam para a guerra, eles levavam todos assim para um lugar, selecionavam os que iam para a guerra, eles pegavam o óleo, derramavam sobre aquele soldado, ungiam. Então, esses que estavam molhados, untados, ungidos, aí é a unção, né, que vem que fala que é banhados com óleo, esses eram que iam para a guerra. Aí quando eles saíam de lá, foram escolhidos e andavam no meio do povo, eles já sabiam quem eram os soldados, quem eram os que estavam ungidos. Eita, aquele lá, olha como ele está todo ungido, aquele lá é um soldado, ele vai para a guerra. Aquele outro ali está todo ungido, ele vai para a guerra. Esse era o sentido da unção. Depois chegou o âmbito religioso, e depois o Novo Testamento, agora ungido pelo Espírito Santo. Quando as pessoas olharem para vocês, elas têm que falar assim, eita, olha aquele lá é da igreja. Aquele lá é da igreja. Aquele lá é de Deus. Aquele lá pertence a Deus. Que bonito que acontece hoje, hein? Nessa crisma. Deus abençoe vocês. Eu quero dizer muito obrigado pelo sim que vocês hoje estão dando para Jesus Cristo. E à medida que vocês dão esse sim, o Senhor os unge. E algo novo acontece no coração de vocês. E a partir de hoje, começa uma vida nova, um novo tempo na vida de cada um de vocês. É isso que cremos. E por isso hoje todos se alegram, o padre se alegra, os padres se alegram, a igreja se alegra com você. Bem-vindos à missão da igreja. Amém.